Sabias que aquele computador que tens ali em casa, que é antigo, já não aguenta com quase nada, o sistema operativo também já é antigo, totalmente desatualizado, consegues dar uma nova vida, transformando numa máquina de produtividade rápida e com mais desempenho? É isso que vamos ver aqui hoje. Vou-te mostrar aqui algumas dicas para melhorares o teu computador antigo e simplesmente dar-lhe uma nova oportunidade, uma nova vida. Acompanha-me então até ao final para não perder nenhum passo. E se gostares do vídeo, não te esqueça, deixa o like e inscreva-se para não perder mais conteúdos sobre tecnologia. Então, vamos lá para a primeira dica, pessoal, que é nada mais, nada menos que substituir o HD por um SSD. O disco HD, pessoal, é um disco mais lento e que causa bastante lentidão no computador. O sistema demora mais tempo a responder do que se tiveres um SSD. Então, o ideal, em primeiro ponto, é trocar de um HD para um SSD. A velocidade é notória, o trabalhar, o desempenho é notório também. Esse é o primeiro ponto e é a primeira dica. Eu vou deixar alguns SSDs aqui na descrição. Claro que são SSDs com bom custo-benefício, porque também o objetivo aqui não é que gastes muito dinheiro. É tentares recuperar esse teu computador antigo, mas com o mínimo de gastos possível. Ao trocar para um SSD, um dos benefícios imediatos que irás sentir logo é no arranque. O teu computador irá iniciar bem mais rápido, os programas também serão executados bem mais rápido e também um pormenor que muita gente não sabe sobre aquecimento. Com o SSD, a temperatura irá reduzir mais. Então, primeira troca, HD por SSD. E, feito isso, passamos para o segundo ponto, que é memória RAM. A maior parte dos computadores antigos trazem geralmente 2 GB de memória RAM ou então 3 GB de memória RAM, o que é muito insuficiente para os novos sistemas operativos modernos. Claro que há alguns sistemas que conseguem trabalhar, por exemplo, com 2 GB de memória RAM, já vou chegar lá, mas o ideal é ter pelo menos 4 GB de memória RAM. Se quiseres algo ainda um bocadito melhor, então optares por pelo menos 8 GB de memória RAM. Mas, como o objetivo é gastares o mínimo possível, então 4 GB de memória RAM seria o ideal, pelo menos para colocares um sistema operativo mais moderno, mas que também não fique muito lento. Então, 4 GB de memória RAM é o que irei aconselhar. Claro que depois também tens que verificar em relação à memória RAM qual é a sua frequência e qual é o tipo de memória RAM, DDR2, DDR3 ou DDR4. O que eu te aconselho a verificar é instalares o programa, o CPU-Z, o link vai estar aqui em baixo na descrição do vídeo, verificares então qual é a frequência da tua memória RAM. Com o CPU-Z aberto, vens aqui em memória e podes ver então qual é o tipo de memória RAM que tens no computador, neste caso DDR4. E em SPD consegues ver também a frequência da memória RAM. Não vamos inventar muito, não vamos mexer muito. Aqui, o que tu tiveres, vais manter, vais comprar uma memória RAM com mais capacidade, mas que tenha uma frequência igual ou idêntica, certo? Então, a verificar aqui, o CPU-Z irá-te passar esta informação. Eu tenho 16 GB de memória RAM com cada pente de 8 GB. Eles estão em Dual Channel, um está no slot 2 e o outro está no slot 4, de modo a fazer o Dual Channel. Como vocês podem ver, as frequências são exatamente iguais. Se vier aqui em memória, vocês podem ver que também está em Dual Channel. Então, aqui o CPU-Z irá-te auxiliar neste capítulo. E em terceiro lugar, pessoal, vamos falar dos sistemas operativos. Um sistema operativo também ideal para esta máquina mais antiga também irá fazer com que ele tenha um excelente desempenho. E vou começar pelo Windows 10. Mas quando falo do Windows 10, não estou a falar na versão normal, estou a falar da versão LTSC, que é uma versão mais leve, sem bloatwares, ideal para os PCs mais fracos. Sabemos que o Windows 10, o suporte irá acabar em outubro de 2025, mas este LTSC terá suporte até 2032. Então é uma excelente opção para colocares nesta máquina mais fraca. E de seguida também tenho que vos apresentar o Windows 11, mas não é o Windows 11 também versão normal. É o IoT Enterprise
LTSC. Uma versão também bastante mais leve e otimizada para baixo consumo de recursos. Também sem bloatwares, é ideal para PCs fracos com RAM, por exemplo, de 4 GB, irá funcionar muito bem. Claro que para instalar estes sistemas operativos é ideal também fazer algumas configurações para otimizar o desempenho, como desativar efeitos visuais, desativar também muitas aplicações que estão a ser executadas em segundo plano. Há uma série de configurações que eu já trouxe aqui no canal para conseguir então o máximo de desempenho possível. E depois, pessoal, também temos algumas alternativas no sistema operativo Linux, que geralmente são mais leves e mais rápidos. Falo, por exemplo, do Linux Mint, é uma versão que eu já trouxe aqui no canal, que tem uma interface muito leve, amigável e também ideal para, por exemplo, quem vem do Windows. Quase que não irá sentir muitas diferenças com o Linux Mint. Outra versão também é o Linux Lite, que é uma versão muito leve e recomendado principalmente para PCs que tenham, por exemplo, só 2 GB de memória RAM. Também é um sistema muito parecido ao Windows, o layout é bem parecido ao Windows, então também irá ser uma mais-valia para quem está a fazer esta transição do Windows para o Linux. E não posso deixar de falar do Zorin OS. É mais um sistema da Linux também bastante leve, com consumo de recursos o mínimo possível e também muito parecido ao Windows. As vantagens do Linux, pessoal, é o facto de consumir menos recursos, ter uma segurança mais reforçada, as atualizações também acabam por ser mais leves e rápidas, e um pormenor, é gratuito. Em comparação com o Windows, já sabes que tens que pagar uma licença. Todos esses sistemas, pessoal, que eu referi aqui, eu já trouxe vídeos completos no canal, por isso irão estar aqui no card e também na descrição todos esses vídeos, se quiseres acompanhar tudo passo a passo, como podes efetuar o download, como podes fazer a instalação e, no fundo, como funcionam estes sistemas operativos. Tudo aqui em cima no card e na descrição, como sempre. Mas claro que transformar um computador antigo num computador mais recente não basta só essas alterações que eu já disse aqui. Claro que são as principais, mas também tens que saber otimizar o teu Windows de modo a que ele também tenha um desempenho ao longo do tempo, ao longo do prazo também que tenha um desempenho ideal. E nisso eu falo do quê? Limpeza de arquivos temporários, utilizar, por exemplo, aplicações que efetuam essas limpezas para ti. Posso-te indicar, por exemplo, um bastante confiável que é o PC Manager ou também o Dismo++. São aplicações ou ferramentas que eu considero confiáveis e com excelente desempenho para melhorar todas as condições do teu computador e também tentar manter sempre os teus drivers e sistemas atualizados. No caso do Windows, manter o Windows atualizado, manter o kernel também do Linux atualizado, manter sempre isto tudo atualizado. E um pormenor também bastante importante, mas que, se tiveres confiança, é também manter o teu hardware limpo. Não falamos só de software, pessoal. O hardware também é importante e ter o teu computador ou portátil limpo, retirar o pó e também, de vez em quando, colocar pasta térmica é ideal. Isso, claro, se tiveres confiança para fazer. Se não tiveres, levas numa assistência técnica para que seja feita uma limpeza a nível de hardware. Mas também é importante. Então, espero que com essas dicas consigas melhorar o teu computador, consigas fazer com que ele literalmente voe. Vou ficar por aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e um grande abraço. Nos encontramos no próximo vídeo.